Marx, então, ele colocava o seguinte, né, que a ideologia de um tempo, a ideologia de uma época histórica, seria a ideologia da classe dominante desse tempo, dessa época histórica. Né, lá no livro O Capital, que é o principal escrito dele, né, ele tem vários escritos, mas assim a obra de maior destaque dentro dos estudos de economia política é O Capital. Ele vai fazer um retrospecto da história dos meios de produção, né? Então ele retorna lá ao modo de produção antigo, o modo de produção feudal, até chegar à modernidade, ao modo de produção capitalista. E ele vai falar da ideologia dominante de cada modo de produção, cada época, né? Qual que seria a ideologia dominante da Idade Média, né? A ideologia dominante seria o feudalismo. Então, né, quem tinha o poder naquele momento tinha a ideologia dominante, que seriam lá a nobreza e também a igreja, né, os senhores de terra, os senhores feudais e a igreja. Na modernidade, né, no capitalismo industrial, na divisão de classes a partir da modernidade, a classe dominante, ou seja, a burguesia, constrói, né, segundo lá o Marx, uma ideologia, né? Ou seja, a ideologia dominante seria a ideologia dessa classe dominante. Ou seja, essa classe dominante, na visão marxista, ela criaria uma consciência distorcida da realidade, mascarando aí as contradições dentro da sociedade, né? E contribuindo aí para a reprodução do sistema político, do sistema econômico, para a reprodução de poder. Então, na visão marxista, a ideologia ela traz aí uma aura, ela se constrói por uma aura muito negativa, né? Porque ela está diretamente ligada ao conceito de poder, né? Quem tem o poder é a classe dominante de uma época e quem detém esse poder reproduz, né? Constrói e mantém o sistema, né? E essa visão marxista de ideologia, ela perdurou aí durante muito tempo, né, pessoal? Muito embora a gente tivesse posteriormente outras interpretações do próprio Marx para pensar esse conceito de reprodução e de dominação, né, de classe, né, quando ele discute aí a ideologia de uma época sendo a da classe dominante.